Boa tarde a todos, boa tarde, irmão, boa tarde, irmã. Boa tarde você que está no templo e você também que está nos assistindo agora pela live no Facebook, você de Goiânia que está nos acompanhando, que o Todo-Poderoso abençoe você. Você aí de Mossoró, que a graça e a paz do Senhor te encontre. Você de Franca, São Paulo, que o Senhor possa te abençoar ricamente. Você que está em Sumaré, olha aí, gente, pastor Cristiano está ajustando para estar em Sumaré, e o pastor nosso lá, né, o pastor Jorge está na cidade vizinha ali. Que Deus abençoe vocês, pastora Júlia, abençoe também toda a sua casa. Quero falar com você que também de Feira de Santana, que está ligado conosco na nossa live, a Suzana, né, que Deus abençoe você ricamente também. Você que está em Franca, São Paulo, a Valéria, que Deus abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família. A Cida também está ligado conosco, também a Benedita também, aí de Franca, São Paulo, está ligado. Você de Goiânia, a Iris Paula está ligado conosco, a Maria Helena está ligado conosco, a Kellen Paula está ligado conosco, a Evelyn Franciele, todos vocês que estão ligados conosco aqui pelo Facebook, nessa live, que o Todo-Poderoso possa te abençoar no segundo dia da campanha, o desafio de Elias. Então nós estamos, antes de nós começarmos a orar, é o nosso segundo dia, nós estamos na graça esses dias, estamos jejuando, são apenas 14 dias, passa rápido, quero avisar para você que você pode fazer o jejum, pode começar hoje à noite. Então tem 3 modalidades de jejum que você pode entrar nela, de 15 horas, esse é fácil, gente, isso é mamata, isso é tranquilo, isso é para iniciante, para quem está começando na fé. Mas tem uns que ficam na fé o tempo inteiro, né? Você está sempre começando, faz de 15 horas. Exemplo, você faz a última refeição às 9 horas da noite, ou seja, 21 horas. Pronto. A partir dali você não se alimenta mais. E aí então você vai pegar, olha, das 9 da noite, ou seja, 21 até meia-noite, ou seja, 24 horas, deu 3 horas. Você vai passar mais 12 horas ao meio-dia. Então deu apenas 15 horas de jejum. Mas você fala, bispo, isso tem validade? Querido, deixa eu dizer algo a você. O que tem validade no jejum não é quantas horas eu passo, ou quantos dias, mas é a aliança que nós fazemos, o propósito pelo qual nós fazemos o acerto, o contrato com Deus, o voto diante de Deus. Mas aí tem pessoas que chegam e dizem, 15 horas não vale. Todas as pessoas que falam isso é porque não jejuam, gente. Porque jejuar, só Deus sabe qual o sacrifício que cada um faz. Então você pode entrar então das 9 até o meio-dia, ou então das 10 até 1 da tarde, ou então das 11 da noite até às 14 horas, ou da meia-noite às 15 horas. Então são 15 horas de jejum. Ou então você entra no outro, um pouco mais puxado, de 24 horas. Então você, por exemplo, fez o almoço hoje, você vai almoçar amanhã de manhã. Amanhã, logicamente, ao meio-dia, então dá 24 horas. E um outro, assim, um pouco mais puxado, é aquele que você pode entrar, como o Tássio San, que trabalha comigo aqui na nossa rádio, que é nosso auxiliar da rádio, que trabalha na técnica, ele vai jejuar essa semana toda de 15 horas. Mas quando for de sábado para domingo da semana que vem, ou seja, dessa semana, ou seja, do dia 11 para o dia 12, ele começa o jejum de 7 dias direto aí. Aí agora ele corta tudo. Só vai beber água. Pronto. Eu, Bispo de Paula, como já vem projetando, e eu havia feito os projetos, vocês sabem, desde o início do ano, vou fazer esses 15 dias direto, e eu tomei uma decisão um pouco mais radical. Ontem eu tomei água. Ontem à noite, ou seja, da noite para cá, eu resolvi jejuar, inclusive, sem água, gente. É tudo. Para mim, agora é tudo ou nada. Ou Deus visita essa igreja, ou Deus visita essa igreja. Eu não tenho 2 conversas com Deus. A minha parte de me humilhar, de chegar, estar totalmente rendido diante do Senhor, está sendo feito. São 14 dias diretos, sem alimentação. Mas quem está ouvindo pela primeira vez fala, mas será? No ano passado eu tive o privilégio de fazer 42 dias, foi a primeira vez. Bicho, mais 42, só que tem um detalhe. Eu estou com 33 anos na fé, eu levei 33 anos para tomar coragem.
para esmurrar o corpo e o organismo por 42 dias. Então, você tem que tomar coragem demais e levar a mente, levar a sua alma, levar o seu espírito ao extremo para poder ter a visitação de Deus, para poder se chegar. E por último, para a gente orar, nós agora, graças a Deus, se eu fosse olhar no mês de junho para trás, mês de junho, mês de maio, ou seja, mês de abril, nós estávamos numa guerra ferrenha, várias pessoas muito atribuladas na igreja, mas o Senhor agora nos deu descanso, e no descanso nós estamos jejuando, porque a hora de levantar muros de proteção é quando nós não estamos precisando de nada de Deus. Não está precisando de nada? Não, não tem nenhuma guerra batendo na nossa porta. Nós estamos buscando porque nós o amamos. Estamos buscando porque queremos aumentar a unção, aumentar o poder de Deus, aumentar a vida de Deus e aumentar a proteção. Não porque nós estamos atribulados, mas porque nós queremos nos aproximar de Deus, ou seja, para que isso seja algo comum. Porque a maioria dos crentes começam a buscar a Deus em jejum quando estão atribulados, quando estão sofrendo, quando estão debaixo de ataque. Ou seja, o maligno chega, ataca e eles então estão reagindo a um ataque. Nós não estamos fazendo isso. Nós já estamos atacando primeiro, que quando o maligno chegar, ele encontrará uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja com unção, uma igreja com poder e, acima de tudo, uma igreja vigiando. Vigiando diante do Cordeiro de Deus. E com os muros levantados, os muros de proteção. Por isso nós estamos jejuando. Chegamos ao acordo com os pastores. É hora de levantar muros em tempos de paz. Porque assim fez o rei Asa, lá no capítulo 14 do livro de 2 Crônicas. A terra estava em paz, estava tranquila. E ele então se pôs a buscar ao Senhor e levantar os muros. E o Senhor se agradou daquele povo. E o Senhor, com toda certeza, se agradará de nós. Com seus olhos fechados a partir de agora, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos passar alguns instantes clamando diante do Senhor e daqui a pouco nós vamos entrar na palavra em nome de Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante da Tua face. Senhor Jesus. Estamos com o coração contrito. Com o coração quebrantado. Com o coração totalmente humilhado diante do Senhor. E fazemos isto, meu Pai, porque nós dependemos do Senhor. Ou seja, nós estamos lutando para continuar dependendo do Senhor. Dia a dia, meu Pai, estar na dependência do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Espírito Santo. Nós estamos humilhados diante do Senhor, porque as saídas para a nossa vida vêm do Senhor. Do Senhor que fez os céus e a terra. Pai Santo, as saídas para a nossa vida vêm do Teu trono, Pai. Senhor Jesus, os problemas que nós estamos colocando, meu Pai, nas cartelas de oração, se nós pudéssemos resolver, nós já teríamos resolvido. Mas, Senhor, nós colocamos como alvo, como desafios, porque só a Sua boa mão pode nos alcançar. Só a Sua boa mão pode claramente, meu Pai, ser propícia a nós, para nos dar a vitória, meu Pai. Por isso nós estamos derramando as nossas vidas diante do Senhor. Derramando os nossos corações diante do Senhor. Porque na verdade, Senhor, nós não temos dúvida que cada oração feita nesse lugar,
cada oração feita através dessa live, e cada um na sua casa, aqueles que estão na live agora, nas várias cidades, meu Pai, espalhada por essa nação, eu quero te dizer, meu Deus, não ficará sem resposta, não ficará, meu Pai, sem que o Senhor possa agir e dar, meu Pai, a vitória a nós. Por isso eu quero te pedir, Senhor, fala aos nossos corações nessa tarde, fala aos nossos corações nessa tarde, e fala aos nossos corações nessa tarde. É isso que eu te peço agora de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de nós, né? Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia agora, por gentileza, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu quero voltar a pegar 2 textos que eu usei no domingo, mas eu quero expandir nesse raciocínio um pouco mais. Versículo 1. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus, perante cuja face eu estou. Ontem eu preguei sobre isso, né? Que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo o quê? A minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali o quê? Te sustentem. Versículo 5. E foi, pois, e Elias fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, logicamente não havia chuva, o ribeiro se secou, porque não tinha chuva na terra. Agora o versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo novamente, segunda vez: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher. Primeiro, mulher. Segundo, viúva. Terceiro, que essa mulher te sustente. Vamos lá. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, um vaso com um pouco de água, para que eu beba. Indo ela trazer, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tem, senão somente um punhadinho, um pouquinho de farinha na panela, e um pouco de azeite na botija. E vês que aqui apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos só até aqui. No domingo passado nós usamos esses 2 textos, essas 2 histórias. A primeira parte do texto começa dizendo que Elias, o tisbita, ele foi ter com Acabe. Acabe era filho de Onri, esposo de Jezabel. E como Israel estava muito rebelde, o Senhor resolveu então apertar o cerco contra Israel. E aí então Elias chega e diz: assim diz o Senhor, ó Acabe, que certamente não haverá chuva sobre Israel. E foi 3 anos e meio, gente. Mas o Senhor sabia claramente quem era Jezabel, e que Jezabel perseguia os santos, perseguia os ungidos de Deus. Então ele falou: foge para o ribeiro, lá em Querite. E ele ficou nesse ribeiro. E a Bíblia Sagrada diz: então
que o corvo era enviado, e o corvo saía, ele dá uma rasante ir lá e buscar o pão, só Deus mesmo, né? Milagre puro. Então aquele corvo vai lá, pega o pão, e vem um outro corvo que entra talvez na mesma casa ou numa outra tenda, e fica olhando para ver qual casa está se assando carne. Quando termina de assar a carne, ele dá uma rasante, pega a carne, e ele bate em revoada na parte da manhã e leva para Elias pão e carne. A Bíblia Sagrada conta então, que no final do dia, os mesmos corvos, ou talvez outros, fazem o mesmo trajeto. Vá até uma tenda onde se tem pão, onde se tem carne, pega pão e leva para Elias, isso durante vários dias. Isso mostra claramente que Elias fora alimentado pelos corvos, porque ele não temia depender de Deus. E eu preguei sobre isso no domingo. Ele era dependente de Deus. Quando Deus o orientava, ele fazia exatamente como o Senhor lhe ordenara. E quando o Senhor ordena algo, que o Senhor nos direciona algo, que o Senhor mostra para nós a sua vontade, é porque Ele está no negócio. Se Ele está no negócio, nós temos a certeza que seremos bem-sucedidos. Não tenhais dúvida disso. Por que a maioria das pessoas sofrem? Por que uma grande parte das pessoas são mal-sucedidas? Por que uma grande parte das pessoas caem diante dos processos? Porque eles não dependem de Deus, mas dependem da sua força, da sua inteligência, da sua própria sabedoria humana. E essas pessoas não andam debaixo daquilo que o Senhor orienta. E quando o Senhor orienta, muitas vezes a pessoa resiste à orientação, resiste claramente à direção que Deus lhe dá. E por isso ela não cumpre. Como ela não cumpre, ela cai. Como ela não cumpre, ela não é bem sucedida. Elias, como era um homem de Deus, ele foi exatamente para o ribeiro. E lá o Senhor o sustentou, lá o Senhor o moveu, lá o Senhor o guardou e o protegeu, porque ele estava dependendo exclusivamente de Deus. Quando terminou a água ali, para não aliviar, o Senhor chega para ele e diz: levanta-te agora, vai a Sarepta agora, que eu ordenei. Primeiro, ela é mulher, e naqueles dias, como eu disse no domingo, mulher não trabalhava como se trabalha nos dias de hoje, ou seja, de fora que traz o sustento. Mas eu ordenei uma mulher. Segundo, ela é viúva, não tem esposo. Terceiro, a mulher está paupérrima, está numa miséria terrível. E você vai ser sustentado por essa mulher. E imediatamente Elias, novamente resolve cumprir a palavra, cumprir a vontade de Deus, porque ele realmente dependia de Deus, não importava quem o Senhor colocaria. Se o Senhor ordenou e disse que seria uma mulher viúva, que estava pobre, o Senhor proveria, o Senhor gestaria, o Senhor faria com que a provisão viesse para que ele fosse sustentado. E nessa tarde eu quero continuar o assunto dizendo a você que uma das coisas mais difíceis que tem para o crente é aprender a depender de Deus nos dias difíceis. Depender de Deus na escassez. Depender de Deus quando os céus estão cerrados. Depender de Deus quando não há nenhuma nuvem no horizonte. Mas escuta, se eu quero aprender a depender de Deus, tem algumas verdades de Deus, da sua palavra, que precisam fazer vida na minha vida. Olha o que está escrito no Salmos 23, versículo 1, que todo mundo aqui sabe de cor e salteado, né, gente? O que está escrito? Salmo 23, verso 1? O que é? Então vamos ver lá. Salmos 23, versículo 1. Olha o que está escrito ali. Olha o que está escrito, que coisa. Todos nós sabemos esse texto de cor. Mas escuta, eu não posso ver esse texto aqui
e só saber ele de cor. Não. Porque às vezes eu sei ele de cor, mas ele não faz vida na minha vida. Ele não faz o sentido que tem que fazer. Aquela pessoa que depende de Deus, ele chega e diz: o Senhor, exatamente, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Sim, o Senhor que habita na eternidade, mas habita nos mundos visíveis e invisíveis. O Senhor que é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O Senhor que abre portas e fecha portas. O Senhor que cura, que restaura, que liberta, que transforma e que salva. O Senhor que opera maravilhas, que opera sinais e opera milagres, ele diz: esse Senhor é o meu pastor. Ele não diz: o Senhor era o meu pastor. E ele não diz: o Senhor será o meu pastor. Engraçado que a gente, quando estuda a história de Jacó, quando Jacó foge de Esaú, lá no livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada, então, conta uma história interessante. Conta uma história super interessante. Jacó, ele chega, dorme e ele tem um sonho. E aí, quando ele acorda, ele diz o seguinte: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Mas aí ele chega para o Senhor e diz claramente: se o Senhor me levar a bom termo aonde eu vou, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, e o Senhor me trouxer de novo a este lugar, o Senhor será o meu Deus. E interessante que Jacó, gente, era neto de Abraão e era filho de Isaque. Mas o que ele está dizendo com esta palavra? Que o Senhor não era o Senhor da vida dele. Ele andava debaixo da unção de Abraão e debaixo da unção de Isaque. Mas ele não tinha a unção própria. Ele não tinha a vida própria. Ele não tinha o relacionamento com Deus. É interessante falar isso, porque muitas vezes, uma das dificuldades, às vezes, do crente nascer, no linguajar assim, bem igrejeiro, eu nasci na igreja. Interessante que os meninos lá de casa nasceram, foi no hospital, né? Mas tem gente que nasceu na igreja. Ou seja, o pastor era um obstetra, só pode ser. Na brincadeira, né? Então a pessoa que nasce no evangelho, que nasce na igreja, às vezes ele se acostuma tanto em ir para a igreja, estar na igreja, viver na igreja, e Deus o abençoa porque ele está ali, mas ele está ali na fé do pai, na fé que a mãe possui, mas ele mesmo não tem uma fé própria. Ele está debaixo da unção, debaixo da vida, debaixo da bênção, que os pais pagam o preço, mas eles mesmos não pagam o preço para que a bênção venha. E assim agia Jacó. Jacó era abençoado por causa de Abraão, era abençoado por causa de Jacó, mas até então ele não tinha pagado o preço. O Senhor ainda não era o quê? O pastor da vida dele. E por isso ele não podia dizer: nada me faltará. Quando eu dependo de Deus, esse texto para mim é uma verdade. Sim, o Senhor era o meu pastor, é o meu pastor, sempre será o meu pastor. Porque Ele é o meu pastor, nada mesmo vai me faltar. Isso mesmo. Quem depende de Deus, não tem medo de dizer esse texto. Não tem medo de profetizar esse texto. Mas esse texto não é um texto para os dias bons. Só para os dias bons. Para os dias que você está empregado.
para os dias que o dinheiro está na conta, para os dias que a saúde está perfeita, para os dias que as relações estão ajustadas. Porque uma das coisas mais difíceis de depender de Deus é você dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e a sua casa está toda atribulada. Então quer dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então não me faltará o quê? Tribulação. Ah, quer dizer o quê? Se eu sou crente, minha casa está atribulada, aquela tribulação foi Deus o quê? Que permitiu. Ele permitiu que a casa ficasse atribulada. Então o Senhor é meu pastor? Sim. Nada me faltará? Verdade. Quer dizer então que não me faltará a tribulação? Não me faltará. Mas também não me faltará a saída para resolver a tribulação. É isso que você precisa focar. Porque tem pessoas no casamento, por exemplo, que não falta na casa dela contenda entre ela e o esposo, desavença entre ela e o marido, que eles passam a discutir, a brigar por coisa boa, porque 95% para mais dos problemas que existem na relação a dois é tudo coisa tola, coisa boba, gente. Tal de casamento ou lugarzinho para a gente brigar por causa de sabonete, brigar por causa de toalha, por causa de bife, porque a casa não foi limpa, por causa de menino, por causa de tarefa, porque falou, porque não falou. Se o marido fala, você está falando demais. Se ele ficar, porque você está calado. E todo jeito gera briga, gera desavença, porque o lugarzinho que não falta é o quê? Discórdia. É a tal de família. Mas se o Senhor é o pastor dessa casa, dessa família, se Ele é o meu pastor, eu receberei de Deus orientação para consertar. Eu receberei direção para ajustar. Se a minha casa está em guerra, eu vou receber de Deus, não vai me faltar a instrução devida para que eu possa conduzir a minha família em paz a partir de então. Essa é a diferença. Uma pessoa do mundo, uma pessoa que não é de Jesus, que não é do Senhor, que não tem o Senhor como seu pastor, a casa dela está em contenda, ela não tem uma direção do Senhor, que é o pastor dela, para levar a paz e fazê-la permanecer em paz. Mas o Filho de Deus não é assim. Com o Filho de Deus, se veio claramente a doença, se o Senhor é o meu pastor, e Ele permitiu que essa doença o quê? Me alcançasse, Ele também é o Senhor, é o meu pastor que trará para mim o quê? A cura. Isso me faz lembrar, vou voltar a falar novamente, para você que está me ouvindo a primeira vez. Quando eu me casei, isso faz anos demais, meu pai do céu, vai 32 anos atrás. Eu estava com 1 ano de casado, quando Cleude, minha esposa, estava grávida do nosso primeiro filho, sofreu um acidente, quebrou a C5, a cervical 5, a cervical 7, e as duas foi para cima da medula, paralisou do pescoço para baixo, tetraplegia, ou seja, parou, ficou totalmente aleijada. Com 1 ano só de casada. 1 ano, gente. E eu estava preparando para sair de lua de mel, a segunda vez. E eu estava, sabe fazendo o quê? Servindo a Deus no encontro nacional em Brasília. E naquela época, da nossa igreja ali, eu fazia parte da equipe de cozinha, e eu era o cozinheiro-chefe. Chefiava 70 pessoas, que nós fazíamos 7.000 refeições no almoço, 7.000 na janta, porque era no ginásio Nilson Nelson em Brasília. E eu pedi a Cleudia que fosse buscar material de limpeza no ginásio, porque nós estávamos no colégio militar. E Cleudia começou a demorar, ela foi 9 para 9h30. Quando deu 11 horas, chega um oficial do exército, onde nós estávamos, no colégio militar. Você é esposo de Cleudia? Sim, sua esposa sofreu um acidente no carro em que estava. Quebrou a coluna e ela está muito mal no hospital. Ou seja, quando eu cheguei lá, gente, tinha uma tração cervical já na cabeça, puxando 6 quilos, e Cleudia estava totalmente paralisada do pescoço para baixo. Chegou o ortopedista, falou: eu vou te mostrar quem é sua esposa a partir de agora. Ele foi e pegou
uma agulha, gente. Uma agulha. Ele foi e colocou na testa dela, ela falou, gritou, ai. Ela foi e colocou no pescoço, só que ela não sentiu mais dor. Colocou no braço, colocou na perna, colocou, e daqui para baixo não tinha mais nenhuma ação e reação. Tetraplégica. E ele chegou e disse para mim, você mora onde? Isso foi em Brasília. Eu moro em Goiânia. Volta para sua casa, compra uma cadeira de rodas, porque você vai estar com a mulher aleijada para o resto da vida. Mas vem cá, ele não é o meu pastor? É. E não me faltou o quê? O acidente. Ah, bispo, mas você, como muita gente ouviu na época, a sua esposa foi acidentada porque vocês estavam em pecado. Eu vou olhar nos olhos de vocês que estão me ouvindo pela live e que estão aqui. Talvez foi a época que nós estávamos mais em santidade em toda a nossa vida, foi aquela época. Diante de Deus eu falo assim, sem medo de errar. Sabe quando você vigia o tempo inteiro? Em oração, em busca. Vigia os pensamentos, vigia o coração, vigia os desejos, vigia a vontade, vigia tudo. Nós estávamos numa época, a gente estava num radicalismo maravilhoso conosco mesmo, de nos santificar. E foi no meio desse embrolho todo, que eu fui atingido, gente. Que o Todo-Poderoso permitiu que o mal acertasse e a coluna da minha esposa fosse quebrada e a medula dela fosse ferida. E logicamente, por quê? Porque na verdade, aqui na cabeça está o que nós chamamos de sistema nervoso central, o SNC. E aí então desce a coluna cervical. A cervical, os primeiros 7 gomos, são os 7 gomos, chamados cervical, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois vem a torácica, que são 12 gomos. A T1, T2, T3, T4, T5, até o 12. Depois vem a L, a lombar, que são mais 5. Depois, aqui embaixo, vem a coccígeas. E por dentro, está furado entre os gomos da coluna, tem uns buracos chamados forames. E por lá passa a medula. E pela medula é por onde desce todas as ondas que desce do CNC, do sistema nervoso central, através dos neurônios. Quando os ossos quebram da coluna, por exemplo, na altura aqui do quadril, e ele vai para cima da coluna, paralisa para baixo, não porque quebrou os ossos, mas porque atingiu a medula. Então não passa. Ou seja, o corpo não conversa mais com o sistema nervoso. E a Cléudia quebrou exatamente na C5 e C7, os 2 últimos gomos que estão aqui, ó. Então daqui para baixo acabou. Não me faltou essa prova e essa tribulação. Mas também não me faltou o meu pastor que levou a ter persistência. O meu pastor esteve comigo lá em Brasília, no lugar que eu não conhecia, que não tinha ninguém, para me levar a jejuar pela primeira vez, 10 dias direto só na água, para buscar a Deus, até ouvir a voz de Deus para ser curada. Não me faltou o ataque maligno, mas não faltou o milagre que levantou a minha esposa da cadeira de rodas e ela está andando até hoje e está aqui conosco ministrando. Então, quando o Senhor permitiu que ela quebrasse a coluna, que ela ficasse aleijada, Ele deixou de ser o meu pastor? Ele deixou de ser o meu Senhor? Ele deixou de ser aquele que iria faltar comigo? Não. Quando eu dependo de Deus, Ele é o meu pastor quando eu estou alegre, Ele é o meu pastor quando eu estou feliz, Ele é o meu pastor quando eu estou próximo, Ele é o meu pastor quando eu estou ungido, Ele é o meu pastor quando eu estou realmente na graça, mas Ele é o meu pastor quando eu estou em sofrimento. Ele é meu pastor quando eu estou atribulado, Ele é meu pastor quando eu estou sendo atacado, Ele é meu pastor quando eu estou sofrendo, Ele é meu pastor quando eu estou debaixo das provações. Não importa o dia ou a hora, quando eu dependo do Senhor, Ele é o meu pastor em qualquer tempo e nada vai me faltar. Quem depende de Deus,
tem Ele como seu pastor em todo e qualquer instante. Quero terminar esse ponto para você. Para de pensar ou agir ou fazer com que Deus pareça seu serviçal. Que o Senhor só é o seu pastor quando Ele faz o que você quer. Ele não é seu serviçal, amigo, você é servo dele. Ele não é meu serviçal, eu sou servo dele. Mas eu quero te falar algo tremendo que vem de Deus. Eu sou servo de Deus, mas Ele me serve mais do que eu sirvo Ele. Muito mais. Mas tem pessoas que querem fazer do Senhor o seu serviçal. Só aparecem diante de Deus quando estão o quê? Necessitados. Aí aparecem e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará o dinheiro, não faltará o emprego, não me faltará. Quando arrumo um emprego, eu não posso vir na igreja porque meu emprego não deixa eu vir para a igreja. Ele é o meu Senhor, ou seja, o meu pastor, nada me faltará. Eu quero entrar na faculdade. Eu não posso ir para a igreja agora porque eu estou fazendo o trabalho da faculdade. Amigo, outro dia conversando com o irmão aqui na igreja, eu fui falar com ele a respeito disso. Falei: você precisa vir na igreja, que é domingo hoje. Isso foi no mês de junho, né? Antes do dia 15. Ela chegou e falou: mas bispo, eu não posso ir na igreja, porque eu tenho prova na segunda-feira. Eu falei: eu tenho 11 provas, começa essa semana. Você sabe muito bem que eu estou no 7º semestre de psicologia. Eu tenho 11 matérias. E é domingo. E eu vou na igreja domingo de manhã, e eu vou domingo também. Você é pastor? Não, querido, eu não nasci pastor. Eu me tornei pastor. Eu vou para a igreja, apesar de ter 11 provas durante a semana, não é é porque eu preciso de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque Ele é o meu Senhor, e Ele vai me ajudar a tirar notas boas, inclusive. Aí você fala: bispo, e as suas notas são boas? Eu te mostro as minhas notas. Vou te falar para você, só para você refrescar. A minha pior média no 7º semestre foi 8,5. 8,5. Tive 4 noves. 4 média 9. Não, 3 média 9. 2 médias 5. 9,5. E as outras 5 foram 10. É isso mesmo. Por quê? Ele é meu pastor. Então Ele vai me dar o quê? Espírito de sabedoria e inteligência. Ah, mas aí você tira nota boa porque você é pastor. Não, filho, é porque eu estudo. Sabe, Bruna, você que fez engenharia, né? Mecânica. Você tem o Espírito Santo tem quanto tempo? Desde que nasceu, né? Alguma vez que você estava fazendo prova, o anjo Gabriel foi lá para te ajudar a fazer a prova? Foi não? Não é possível. Alguma vez o Miguel foi lá para ajudar a fazer a prova? Alguma vez o Espírito Santo veio em pessoa para ajudar a fazer a prova? Alguma vez o Senhor Jesus veio em pessoa para fazer a prova? O que foi? Quem é que fez a prova? Você. E fez a prova por quê? Estudou. Incrível. Gente, por mais que eu jejue, por mais que ora, eu só consigo fazer uma prova porque eu estudo. Porque o quê? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não me faltará a matéria e, logicamente, eu tenho que estudar para tirar a boa nota. Até hoje. E é interessante a respeito disso também. Uma senhora chegou para mim outro dia e falando o seguinte: bispo, lá em casa, eu já entreguei meus filhos para Deus. Deus cuida dos meus filhos. Eu falei: é mesmo? É, Deus cuida dos meus filhos. Já entreguei tudo para Deus. O que o senhor acha? Eu falei: lá em casa, quem cuidava era eu e minha esposa. Como assim? Querido, por mais amável que fosse o Senhor, Ele nunca foi limpar cocô de bumbum de Israel e de Andressa. Era nós mesmos. Xixi a mesma coisa. Da peito era mãe. Da mingau era eu. Porque Cleudia, quando teve o Israel, ela estava voltando a andar novamente do acidente. Ela não conseguia nem pegar. Eu tinha que levantar várias vezes para trocar a fralda. E, gente, naquela época, a fralda não era essa coisa mamata que tem descartável, não. Era de pano mesmo. Sua mãe que está aqui, como é o nome de sua mãe? Hã?
Irene, dona Irene, a senhora é da época, dessa época de pano? Então a senhora é antiga que nem eu. De pano. Não, Deus nunca veio lavar xixi e cocô. Ele me dava graça para limpar, me dava vida para limpar. O Senhor é o meu pastor, não me faltava disposição. Mas Ele nunca veio fazer aquilo que eu tenho que fazer. Se eu dependo de Deus, o problema vem, não me faltará o problema, mas nunca me faltará sabedoria, unção e inteligência para resolver os problemas da vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Isso é depender de Deus. Isso é depender de Deus. E para a gente orar, logo após, quero ler Mateus capítulo 20, versículo 6 em diante. Mateus 20. Mateus capítulo 20. Mateus 20, versículo 6 em diante. Pronto? Otávio, você está me ouvindo, amigo? Mateus capítulo 20. Vamos lá? Eles estão dormindo, será? Que eles estão lá na rádio. Aí, pronto. Pronto. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Versos 2. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia. No caso, uma dracma. E mandou-os para a sua vinha. Vamos lá. Saindo perto da terceira hora, gente, viu que outros estavam ociosos na praça, 9 horas da manhã. Vai lá, versículo 5. E diz-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Vai agora. Saindo outra vez perto da hora sexta, agora meio-dia, hora sexta, meio-dia, ele foi e chamou outros trabalhadores para trabalhar. E ele foi à hora nona, 3 horas da tarde, gente, 3 horas da tarde, hora nona. Chamou os trabalhadores. Agora olha o próximo versículo. Saindo perto da hora 1/10, quer dizer, a 11ª hora, quer dizer que era quantas horas? 5 horas da tarde, gente. Porque a hora nona é 3 horas. A hora 10ª é exatamente 4 horas da tarde. A 1/10, ou seja, 11 horas, ou seja, depois que passou 11 horas, era 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam ociosos. Perguntou-lhe, por que estão ociosos todo dia? Disseram-lhe, porque ninguém nos assalariou. Disse ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, depois da 12ª hora, ou seja, 18 horas, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo, chamai os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros, ou seja, chama o trabalhador da 1/10 hora. Vai lá. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, depois de 11 horas, receberam 1 dia de salário, cada um. Agora olha para você ver. Vindo, porém, os primeiros, o da hora nona, e também o da hora sexta, e da hora terceira, porque o da terceira foi, começou às 9 horas da manhã. Ou seja, começou primeiro. Cuidaram que haviam de receber mais, ou seja, nós começamos às 8 da manhã, às 7, às 8, às 9, às 10, ao meio-dia, eu vou receber mais. Esse aí começou a 1/10 hora, ou seja, 5 horas da tarde, ele só trabalhou 1 hora só. Só 1 hora. E ele recebeu um salário. Eu que comecei cedo, lá para as 7, 8, 9 horas, vou receber o quê? Pelo menos 4, 5 vezes mais do que ele. Pensava aquele moço. Porém, os primeiros cuidavam que havia de receber mais, porque tinham trabalhado mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Mas vem cá, isso não foi injusto?
Ele começou às 7, recebeu um salário, como se fosse R$100. Aí o que começou às 9, recebeu também R$100. O que começou meio-dia, recebeu R$100. O que começou às 3 horas, recebeu R$100. Mas o que começou às 5 horas da tarde, trabalhou apenas 1 hora, recebeu R$100 também. Aí então, o primeiro que recebeu o salário foi dar 1/10, o último. Os outros pensaram, eu vou receber mais, porque eu trabalhei mais. E aí então eles achavam que iriam receber mais. Mas receberam mesmo tanto, os mesmos R$100. Agora continue para você ver o versículo 11. Recebendo, então murmuravam contra o pai de família. Verso 12. Dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora. Trabalharam exatamente das 5 às 6, e tu nos igualastes conosco. Ou seja, nós suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Eu trabalhei desde 7 da noite até as 18 horas e recebi R$100. Ele trabalhou só 1 hora, só 1 horinha só, e você simplesmente chega e assalaria ele com o mesmo valor que eu. Isso é injusto. Olha o que diz agora o Senhor. E ele respondendo disse a um deles, amigo, eu não te faço agravo. Eu não ajustei com você que te pagaria R$100 das 7 às 6? Sim. E você, das 9? Não era R$100? Uhum. E você do meio-dia não era R$100? Sim. E você das 3 horas não era R$100? Sim. Pois é. Foi ajustado, que ajustado não é caro. Eu ajustei com você, você topou. Olha o versículo 14 agora. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro o mesmo tanto que eu dei a ti que trabalhou desde as 7 horas. Sabe o que eu aprendo com esse texto, gente? Volte lá, por favor, quando dá 1/10 é contratado. Versículo 6. Saindo perto de 1 hora, 1/10 encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhe, por que estáis ociosos todo dia? Versículo 7 agora. Disseram-lhe, porque ninguém nos assalariou. Disse ele, ide vós também para vir, recebereis o que for justo para ir. Escuta, olha o privilégio que é depender de Deus, gente. Olha o que privilégio é depender de Deus. Aquele senhor, aquele homem, ele começou a contratar empregados a partir das 7 da manhã. Aí depois ele contratou outra remessa de homens às 9 horas da manhã. E ele foi e contratou outra remessa de homens ao meio-dia. E ele contratou outra remessa à hora 9, ou seja, às 3 horas da tarde. Esses aqui da hora 1/10, não tinham trabalhado, estavam ociosos, não tinha como levar o alimento para sua casa. Não tinha como dar para sua casa o sustento. Porque eles não haviam o quê? Trabalhado. E agora já era 4 horas e 59 minutos. E até agora nada tinha acontecido. Mas o que me chama a atenção, olha por favor no versículo 6 novamente. Eu vou te ajudar a raciocinar, a entender. Saindo perto da hora 1/10, encontrou os que estavam ociosos. Aonde eles estavam, gente? Eles estavam na casa deles? Não. Eles estavam lá no lugar onde poderiam ser o quê? Contratados. Porque o dono da vinha não saiu de casa em casa. Havia um lugar onde eles poderiam estar, poderia ser uma praça. Mas esses homens aqui da hora 1/10, eles poderiam ter chegado 4 horas da tarde e ter ido embora. E dito,
Deus não me abençoou. Vamos embora de mãos vazias. O Senhor, que é o meu pastor, deixou faltar para mim a provisão nesse dia. Mas a Bíblia Sagrada diz que era agora 5 horas da tarde e eles ficaram lá, esperando, aguardando. Era a última hora, ou seja, das 5 às 6. Sabe por que eles ficaram das 7 até as 5? E não arredaram o pé? E ficaram permanecendo, perseverando, insistindo? Porque eles dependiam de Deus, querido. Preste atenção. Quem depende de Deus não se afasta de onde Deus pode te abençoar. Ele insiste, ele persiste, ele persevera, porque Deus é Deus da última hora. Na última hora, Ele te enviará o socorro. Na última hora, Ele te enviará a provisão. Na última hora, Ele te dará a saída. Na última hora, Ele te abençoará. E você ficará como quem sonha. Mas você não pode arredar o pé da onde Deus pode te abençoar em nome de Jesus. Tem pessoas que deram meio-dia, foi embora para suas casas, porque acharam que o Senhor, que é o pastor, ele ia faltar com ele. E a mulher perguntou: o que você está fazendo aqui? Não teve emprego hoje, não teve salário hoje. Ninguém me contratou. O que estava às 3 horas foi embora mais cedo então. Mas esses ficaram lá, faltando 1 hora. Querido, se eu dependo de Deus, eu quero terminar essa fala com você, essa pregação, falando ao seu coração. De quanto tempo Deus precisa para mover os céus, para resolver a sua questão? Ele precisa de 10 horas? 9 horas? 6 horas? Precisa de 5? Precisa de 4 horas? Precisa de 3 horas? Precisa de 2 horas para resolver a sua questão? Ele precisa de 1 hora? Ele precisa de 30 minutos? Ele precisa de 25 minutos? De 15 minutos? De 10 minutos? De 5 minutos? Ele precisa de 1 minuto? Ele precisa de 30 segundos? Quanto tempo leva para eu falar com Deus em oração e os anjos começarem a agir e me abençoar? Então eu quero te dizer, aqueles que dependem de Deus precisam aprender a entender e a valorizar e dizer: o meu Deus é o Deus da última hora. Eu tenho que perseverar até o fim, porque se Ele não veio na hora 9, Ele não veio na hora, na hora 10ª, se Ele não veio na hora 3ª, se Ele não veio na hora 6ª, se Ele não veio na 3ª, não veio na 6ª, não veio na 9ª, Ele não veio na hora 10ª, Ele virá na 10ª, se não foi, faltando minutos, mas eu sei que o meu Deus é o Deus da última hora, e no último momento o milagre que eu preciso vai me alcançar e vai me acontecer, porque não importa, o nosso Deus não falha. Se Ele é o seu pastor, não faltará o milagre na hora certa para você e para mim, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Não nos faltará. Com seus olhos fechados agora. Você vai dizer agora: Senhor, eu preciso depender do Senhor. Para aquela área que você sabe que só Deus pode vir com a provisão. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada irmão, cada irmã, cada amigo e cada amiga que está conosco aqui e pela live. Pai Santo,
Nós estamos agora, meu Pai, lutando dentro de nós para depender do Senhor. E quem depende do Senhor tem o Senhor como pastor e sabe que nada vai lhe faltar. Às vezes, meu Pai, quando nós lemos esse texto, que o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará, Ele diz, eu nunca serei atribulado, nunca serei... Isso não é verdade, Pai. Não nos faltará tribulação, mas também não nos faltará saída para resolver a tribulação. Não nos faltará a prova, mas também não nos faltará força para passar pela prova. Senhor Deus, muitas vezes nada vai impedir que possamos tropeçar na vida e cair, mas também não faltará o Senhor que vai nos levantar. Senhor Deus, muitas vezes, meu Pai, nós vemos o nosso corpo amortecido por uma enfermidade, mas não faltará claramente o Senhor que nos sara. Por isso vale a pena depender do Senhor, Deus. Mas alguns de nós achamos que o Senhor tem que agir no tempo deles. Achamos que o Senhor tem que agir quando eu quero, quando eu digo. Eu falo, esta é a hora do Senhor agir na minha vida. E às vezes o Senhor não age quando eu digo, quando eu falo. Porque, Senhor, o Senhor tem outro tempo. E o tempo do Senhor, o Senhor espera que eu possa ajustar o meu coração com o seu. Tua palavra é muito clara, diz claramente, no livro de 1 João 5,14. O Senhor é muito claro. Que tudo aquilo, meu Pai, que nós pedirmos, segundo a sua vontade, o Senhor fará. Muitas vezes nós fazemos a oração e a oração está fora da sua vontade e nós queremos que o Senhor nos atenda. Isso não vai acontecer e nós ficamos frustrados. Ficamos chateados, meu Deus. Mas nessa tarde eu quero dizer, nós dependemos do Senhor, ou estamos lutando para depender. Não importa o que ocorra, não importa o que aconteça, Senhor. Se o Senhor não veio hoje, o Senhor virá amanhã. Mas se o Senhor não veio agora, ainda que é 4 horas, o Senhor virá às 5. O Senhor virá às 6, porque o Senhor é o Deus da última hora, do último instante. O Senhor precisa de milésimos de segundos para poder operar. E é isso que eu quero te dizer, meu Pai. Opera milagres na vida dos meus irmãos que estão precisando agora. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Alguns estão na área sentimental e precisam do toque do Senhor. Age agora, meu Pai. Conserta as coisas, ajusta as coisas, meu Deus. Tem aqueles que estão agora, Senhor, tomados pelo medo, tomados de temores. Nós repreendemos o espírito de medo, o espírito de temor, que impede essa pessoa de crescer, de avançar, porque o medo paralisa, ou faz a pessoa fugir, meu Pai, do problema, quando na verdade a força do Senhor, a fé que nós temos, nos leva a enfrentar até vencer. Pai Santo, nos ajuda a depender do Senhor, para nos fortalecermos dia a dia, avançarmos no Senhor dia a dia, que a nossa vida cristã não fique estagnada, não fique parada, mas que nós sejamos pessoas que estão amadurecendo, crescendo, ano a ano, assim como o Senhor fazia com Samuel. A Bíblia Sagrada diz que ele crescia diante do Senhor e diante dos homens. E nós queremos crescer assim, Senhor. Cada mês nós possamos ter um crescimento maior do que tivemos no mês passado. O mês seguinte maior que o mês anterior. Senhor, e esse crescimento, as pessoas notam, as pessoas veem. Elas olham e digam, puxa vida, como você mudou, como você melhorou, como você cresceu. Porque, meu Deus, quando nós crescemos, nós não vemos o crescimento, mas as pessoas que estão perto notam o crescimento. E eu te peço, nós dependemos do Senhor, nos ajuda a crescer. Nos ajuda a amadurecer. O apóstolo Paulo chega a dizer, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, e eu falava como menino, mas como eu me tornei um homem, eu abandonei as coisas de menino. Senhor, quem depende do Senhor vai largar a meninice, vai parar de brigar, de discutir por coisa boa, por coisa pequena, por causa daquilo que não tem nenhum, meu Pai, motivo de ser.
Por isso eu te peço agora de todo o coração, leva esta igreja a depender do Senhor, em nome de Jesus. Você que está aqui no templo e também na live, ore comigo agora e fala: Senhor Jesus, nessa tarde, eu te peço, ó meu Deus, me leva a depender totalmente do Senhor, para cada área da minha vida, não importa se é espiritual, se é emocional, afetiva, financeira. Ah, meu Pai, me leva a depender do Senhor, para cada direção, para cada decisão. Eu quero depender do Senhor, e eu quero confiar, depender e esperar. Às vezes o Senhor não virá na minha hora. Diga comigo, fala: o Senhor não virá na hora que eu preciso, mas na hora que o Senhor quer, que é a melhor hora, na última hora, os milagres do Senhor sempre alcançará aqueles que dependem do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Então preste atenção, que você e eu possamos estar com o coração bem firmes, para dependermos totalmente do Senhor. Lembrando que hoje, às 19h30, nós teremos a segunda reunião, a live às 19h30, pastora Mara vai ministrar para nós. Outro detalhe, você pode enviar os seus pedidos de oração para a nossa rádio. O pessoal vai anotar aí, no Facebook, aí, vai colocar aí o número da rádio, ou seja, do zap da rádio. Certo? 9386-2257, 9386-2257 é o nosso telefone. E você vai anotar aí, tá certo? E você vai enviar de hoje para amanhã os seus pedidos, porque amanhã de manhã, das 8 às 11, eu estarei fazendo um clamor diante de Deus para os seus pedidos. Tá certo? E olha, na nossa grade da rádio também temos um programa novo, de 1 às 3 da tarde, tá certo? Com o Tássio Sam e com a Andrine Santana. E olha, e esse programa, gente, é muito joia, sabe por quê? É só sobre músicas antigas, só sobre os louvores antigos. Aqueles, olha, eu converti em 86, vai fazendo as contas aí para você ver. Gente, Grupo Logos, gente, Rebanhão, Grupo Koinonia, gente, meu Deus do céu. A igreja que eu converti nela, comunidade evangélica lá de Goiânia, meu Deus, a único que é digno de receber a honra. Esse era lá da minha igreja, mas isso era de 86, gente, 86, 88. E esse programa de 1 até as 3 é exclusivamente só para música antiga. Você pode ligar, pedir aquela, para você realmente voar e falar: puxa vida, que nostalgia toda, ouvir essas canções maravilhosas, antigas, de 1 às 3. É só você acessar www.Helbot Web Rádio, Helbot Web Rádio. Em qualquer parte da terra que você estiver, você pode acessar, ou então entra no Google e baixa o app para o Android, ou então para o iOS. Você vai colocar lá, Helbot Web Rádio, você vai abaixar o app, o aplicativo, e aonde você estiver, você pode entrar na nossa rádio. Fechado? E você também que quer nos abençoar com seu dízimo e a sua oferta, o pessoal vai colocar aí também na live o número do nosso Pix, do Pix da igreja, para você poder abençoar a igreja com seu dízimo e com a sua oferta. Fechado? Vamos colocar de pé. Eu quero abençoar a sua tarde, abençoar também a sua noite e o seu dia de amanhã. Orem comigo e fala: Senhor Jesus, eu digo agora que esta tarde eu possa ser mais abençoado, e a minha noite será debaixo da sua graça, da sua unção, e a minha quarta-feira será perfeita diante do Senhor. Me leva em paz, me traga em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. E até às 19h30, se Deus assim nos permitir, é claro que vai permitir, né, gente? Em nome de Jesus. Até lá, tenham uma boa tarde a todos, por favor.